Oi meninas, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindas mais uma noite de aula sobre essa coisa rica e maravilhosa que é a ludicidade e a musicalidade na educação infantil. A gente vai começar agora falando um pouquinho sobre som. A gente escuta, né, o som, mas assim, a gente nunca parou, acredito que nunca tenha parado, pelo menos eu, até começar a estudar sobre esse assunto, nunca parei para pensar sobre o que é o som, como ele é formado, qual é a origem dele. Então, a gente vai iniciar a aula hoje falando um pouquinho sobre isso. Aí vocês podem perguntar, mas por que isso é importante, professora? Eu acho importante, gente, para que vocês tenham a noção das coisas que vocês estão falando, né? Na verdade, vocês não precisam explicar para os meninos, na teoria, através da física, da matemática, o que é o som. Mas é importante vocês saberem, tá? Então, vou abrir aqui o compartilhamento da minha tela, para que vocês possam ir acompanhando toda a minha fala. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Então, hoje é a nossa terceira aula, né? Essa terceira aula. Eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre o que é o som, né? O som, ele é um fenômeno tão comum que poucas vezes nos damos conta que ele é algo complexo e que há vários conceitos da ciência e da física envolvidos para que possamos ouvir aquela música que amamos, né? É isso que eu estava falando agora há pouco. A gente escuta a música, a gente escuta as pessoas, a gente escuta os sons dos animais, das coisas, mas nunca parou para pensar sobre como é que isso acontece, né? E tem muita ciência, tem muita física envolvida nisso. E como é que se produz o som? Por que um som é diferente do outro? O som, ele é uma onda mecânica gerada através da vibração que precisa de um meio para viajar, né? Então, ela precisa de algo que a conduza. E eu acho que vocês já devem ter, em algum momento, pensado, quando escutar um som, não, aquele som veio de tal lugar, não, aquele som está vindo dali. Por que que isso acontece? Como é que o som ele vem, né? Por que que o som vem de tal lugar? Então, o som, como eu estava falando, ele é uma onda mecânica, ele é gerada através de vibrações. E ele precisa desse meio para viajar. Por ser tridimensional, ou seja, por possuir três dimensões, que é a altura, a largura e o comprimento, ele pode ser percebido em qualquer direção. No entanto, o som só viaja em linha reta em relação ao ponto em que ele foi produzido. O ouvido humano, ele pode perceber sons apenas dentro do intervalo da frequência que vai de no mínimo 20 Hz até o máximo 20.000 Hz. Os sons mais baixos, né, o som baixo, mínimo que a gente consegue ouvir é o chamado de infrassom. Menos que isso, não é um som que é audível à audição humana, certo? Então, a gente vai mais adiante, conversando um pouquinho, tentando entender um pouquinho sobre a origem do som, né? De onde é que o som, como é que se descobriu isso? Como é que se conseguiu perceber isso? E a música, ela veio a partir de quê? Existem estudos científicos do som que remontam à antiguidade, né? E ele atribui-se a Pitágoras as primeiras experiências de análise do som. Isso por volta do século VI a.C. Ele observou que a altura do som produzido por uma corda vibratória varia com o seu comprimento. Durante a Idade Média, não houve contribuições notáveis ao conhecimento dessa acústica. Já no século XVIII ou XVII, porém, realiza-se consideráveis avanços. Em 1635, Pierre mediu a velocidade do som no ar, encontrando um número próximo do real. Já por volta de 1650, Otto demonstrou que o som não se propagava no vácuo. E em 1686, Isaac Newton explicou os mecanismos de propagação. Esse assunto é um assunto que a gente não vai adentrar, até mesmo porque a proposta não é que vocês trabalhem isso com as crianças. Eu trouxe essas informações a título de conteúdo para que vocês compreendam como é que tudo isso acontece, né? A gente não precisa aprofundar muito esse assunto. A ideia é que vocês possam trazer para os meninos, vocês podem trabalhar com eles a origem do som. Aí vocês podem perguntar, mas professora, como é que eu vou trazer toda essa informação que você falou agora para as crianças? Tem uma forma bem legal e bem dinâmica que eu pesquisei, que uma educadora musical trabalha com eles e eu vou trazer de exemplo para vocês. Antes disso,
a gente vai ver que também na pré-história já se produzia música e provavelmente, em consequência, a observações dos sons da natureza. Então, os instrumentos também foram descobertos dessa forma. Vocês vão ver nesse vídeo aqui abaixo que tem vários instrumentos que foram sendo descobertos utilizando recursos mesmo da natureza. E os sons dos pássaros, os sons dos animais, todos esses sons contribuíram para a descoberta, né, que existem sons diferentes, tipos de sons diferentes, em relação aos instrumentos, que existem instrumentos que produzem sons diferentes, e a partir daí se ir construindo a música. Então, isso é o iniciozinho de tudo que a gente tem hoje, né? Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, eu vou colocar ele no WhatsApp, eu não consigo inserir ele aqui junto desse, eu vou colocar ele no WhatsApp para que vocês possam assistir, e em seguida eu vou dar continuidade no conteúdo, falando mais adiante algumas coisas sobre o som, tá bom? Ficamos por aqui no vídeo 1.